E o que é o amor, gente? A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. O amor hoje é uma palavra que está muito desgastada. Tudo hoje é amor. Ah, eu amo isso, ah, eu amo aquilo, eu amo banana, eu amo esse vestido. Espera aí. O que é o amor? Amor é uma coisa muito simples. Amar é dar-se. Mais do que você dar coisas para os outros, é você se dar seu tempo, dar seu carinho, né? Quem é que ensinou para nós o que é o amor? Nós que somos cristãos, é Jesus que ensinou o que é o amor. Lá na Santa Ceia, ele falou para os apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seria muito perigoso se Jesus dissesse só amai-vos uns aos outros, porque a gente podia ficar perguntando o que é amar um ao outro. Mas Jesus não, ele colocou a referência, como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Olha lá, como é que ele nos amou. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos outros. Gente, fora disso é tapeação. Fora disso é caricatura do amor. Esse negócio de I love you, de te amo, Dio come ti amo, o italiano todo emocionado. Isso é verdade que você me ama mesmo? Você está disposto a morrer na cruz por causa de mim? São Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você que é marido, escuta o que São Paulo está falando para você. Ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele morreu na cruz para a sua igreja ser santificada, a sua esposa, a sua noiva ser santificada. Claro que isso vale para a esposa também. É o paralelismo bíblico, uma coisa importante de entender. Quando a Bíblia está falando de um, está falando do outro também. Só para não repetir, ele fala para um, mas vale para os dois. Então, mulher, ame seu marido como a igreja amou Cristo, e a igreja se entregou muitas vezes por Cristo nos martírios. Quantos filhos da igreja foram ao martírio por causa da igreja, não é verdade? Então, gente, o amor é isso. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: amar dói. Por que amar dói? Porque amar é você dizer não para você e dizer sim para o outro. Se eu quiser pegar esse livro aqui e dar para você de presente, eu vou ter que ficar sem o livro, eu vou ter que perder o livro, vai doer. Se eu quiser te dar R$100, eu vou perder R$100. Não tem como eu te dar R$100 e ficar com R$100. Então, amar dói, mas edifica, enobrece, enriquece. Deus é amor. Quando eu amo, eu imito a Deus. Quando eu amo, eu estou sendo imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor. Então, o ato sexual não pode ser somente um ato de prazer. É claro que Deus colocou um prazer muito forte no ato sexual. Dizem os psicólogos, sexólogos, que, principalmente para o homem, também para a mulher, não há satisfação maior. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, o que um homem, quando chega em casa, o que ele quer? Duas coisas ganhou: sexo e cerveja. Vocês estão rindo que é verdade, né? Sexo e cerveja. Ele quer cervejinha, depois ele quer sexo. Por que Deus colocou no sexo um prazer tão grande? Como dizia um amigo meu, de virar o zoinho. Um amigo da Canção Nova, é forte mesmo. É de virar o zoinho. Porque dali nasce a vida. Dali gera um filho. Então tem que ser um momento de êxtase. Tem que ser um momento de alegria, porque um filho vai ser, os filhos de vocês e os meus foram gerados nesse momento. Olha que coisa bonita, gente. Então, Deus quis colocar um prazer. Duas coisas que Deus colocou prazer, no sexo e na comida. Por quê? Porque se não tivesse prazer na comida, ele não comia. Quem que gosta de comer alface aqui, cenoura, beterraba? Quem que gosta? Ah, mas você gosta de uma pizza bem, um bife bem acebolado, né?
Deus colocou o sabor, porque senão a gente não ia comer. São dois instintos de conservação, conservação da vida e a multiplicação. Por isso que Deus colocou o prazer. Agora, entrou o pecado original, e o pecado original, ele desorganizou a comida e desorganizou o sexo. Então, quem é que vai corrigir agora? É Cristo que vai corrigir. Quem tem a graça de Deus, ele vai viver o sexo conforme Deus planejou, para o casal crescer e multiplicar. Não vai adulterar, não vai fazer coisas que não deve fazer. E os filhos. Sobre os filhos, eu vou dizer uma palavra muito rápida, né? A paternidade responsável. Deus quer que a gente tenha os filhos que puder criar. Deus não vai dizer para você se você deve ter um filho ou se você deve ter 10. Se você tiver que ter recursos, saúde, graça para criar 10, crie 10. Mas se não tem, crie 1, 2, 3, não sei. Não é Deus que vai dizer, nós, o casal, é que vai. Agora, o filho é uma bênção, né? O Salmo 126 diz que o filho é uma bênção de Deus, não é maldição. Tem muita gente pensando que o filho é maldição, vamos tirar, ai não, meu Deus, fiquei grávida, que horror. Gente, o filho é uma bênção, é um dom de Deus. O catecismo fala que o filho, a gente não tem direito a ter um filho, o filho é um dom de Deus. O filho é gerado às vezes no momento que Deus quer, é muito sério isso, é um dom de Deus. O catecismo fala ao casal que, infelizmente, tem esterilidade, não consegue gerar um filho. Paciência. Tente de tudo, menos inseminação. E abrace essa cruz. É uma cruz, um casal que quer ter filho e não consegue ter. O catecismo fala, abrace essa cruz, como Cristo abraçou a dele. Entenderam? Bom, então, vamos voltar na questão do sexo, que eu acho muito importante. Então, é muito importante que o casal tem uma harmonia sexual. Agora, para ter harmonia sexual, gente, tem que ter amor. Se o sexo é celebração do amor, se não tiver amor, vai celebrar o quê? Para o homem, é muito fácil o ato sexual. O homem ele é mecânico sexualmente. O ato sexual do homem começa na cama. Na mulher, não. Na mulher, começa no café da manhã. Às vezes, lá no shopping. Ou lá no restaurante, ou lá na boutique, não sei. O padre João Moana, que foi um especialista nesse assunto, João Moana era padre, médico e psicólogo, escreveu livros maravilhosos. Um livro dele chama-se Harmonia Conjugal, Vida Sexual no Casamento. Ele tem vários livros, ele já morreu. João Moana dizia assim, o homem, ele oferece o amor, mas ele quer receber sexo. A mulher não oferece sexo, mas ela quer receber amor. É o contrário. O homem, ele é ativo. A mulher é mais passiva. Por quê? Porque Deus fez assim. Vocês podem ver até nos animais. É o macho que procura a fêmea, não é assim? Não é assim? Por quê? Porque tem que gerar. Se deixar só para a mulher gerar, não vai gerar. Então, Deus colocou no homem um instinto mais forte. E aí, o que acontece? O ato sexual é diferente para os dois. Uma vez, quando eu morava por aqui, é verdade, eu acho que foi em Paraisópolis. Eu fiz essa palestra aqui, quando acabou a palestra, um rapaz veio conversar comigo, um jeito meio caipira, e disse assim, sabe o que é, pessoa? É que a mulher, é igual um fogão a lenha, custa pegar. E o homem é que nem um fogão a gás, riscou, está aceso. Só se não tiver gás no tambor, mas se tiver assim, na hora. Eu fiquei pensando, não é que o caboclo está certo? Gente, esse povo de roça tem sabedoria, viu? Eu ficava pensando, minha mãe, quando eu era criança, não existia fogão a gás. Eu sou do tempo de fogão a lenha. Não existia geladeira, não existia televisão. Eu sou daquele tempo que Tatá também. Só tinha que irradiar um desse tamanho, que levava 5 minutos para esquentar, para pegar. Mas eu me lembro que a minha mãe acordava 5 horas da manhã para acender aquele bandido, aquele fogão a lenha, com palhinha.
de milho, né? Para esquentar, para pegar fogo, para pegar na lenha, para fazer o café, para meu pai poder ir para a roça. Meu pai tinha um sítio, uma fazenda. E o cara que dizia que o sexo para a mulher é assim. Tem que pegar devagarinho. Já o homem não. O homem riscou, virou o botão do gás, riscou, o fósforo está aceso. É isso, gente. Deus fez assim. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque Deus fez assim. Agora, nós temos que entender isso. Onde é que a coisa azeda? Quando a lenha nem pegou, o fogão a gás já está apagando. Ô, gente, eu tenho que falar aqui meio em parábolas, né? Porque aqui tem criança. Sabe? Porque, olha, eu estudei muito isso, gente. O ato sexual para o homem, ele é um pico. Ele faz isso, é 1 minuto, 2 minutos. A mulher não. A mulher é uma onda assim, ó. O que significa isso? Que a mulher que tem um ato sexual bem feito é muito mais prazeroso e demorado do que o do homem. Os psicólogos chegam a dizer, sexólogos, que a mulher, às vezes, ela tem 2, 3 orgasmos num ato só. Olha que beleza! E o apressadinho é uma vez só. É isso, gente. Agora, vamos entender. Então, você que é inteligente, espera a lenha queimar. A hora que a lenha estiver ardendo, aí você... Vocês entenderam? Eu tenho que falar aqui meio em forma de gráfico, né? Diz que o engenheiro é a pessoa mais pornográfica que tem. Tudo ele quer pornográfico, senão as pessoas não entendem. O matemático é pornográfico. Então, tudo tem que ser com gráfico, senão as pessoas não entendem. Vocês entenderam? Então é isso. Aí, gente, tem um negócio importantíssimo chamado paciência. Paciência. Tá? Tem homem que é muito ativo. Então, muitas vezes acontece a ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? Só de ver a mulher, ele já treme. E não consegue segurar. Então, o padre João Moura diz assim, verdade, viu, gente? Você pode usar uma pomada de xilocaína, que é anestésico, passar no pênis. Um pouquinho, não passa muito. E retira, daqui a 1 minuto você retira. Eu não quero deixar ninguém vermelho, não, mas eu tenho que explicar isso é verdade. Está escrito. Eu já mandei botar uma capa vermelha nesse livro aqui. Gente, funciona. Tem homem. Ninguém conversa isso porque isso é intimidade, mas tem homem que não consegue, ele tem a ejaculação muito antes da lenha queimar. Aí o que acontece? Aí vem o problema. A mulher se cansa. Por quê? Porque ele tem o prazer e ela não tem. Aí vocês vão entender por que muita mulher não gosta do ato sexual. Eu tenho 5 filhos, 4 são homens, e gostam de pescar, e gostam de piada de pescador, né? Um dia, um deles chegou e falou, pai, vou contar uma piada para você. Eu sei que o senhor faz palestra aí de sexo, não sei o quê. Vou contar uma piada de contar. Não, vem com piada suja. Não, não é suja. Sabe o que é, pai? O cara acordou a mulher às 5 horas da manhã e disse para a mulher assim, mulher, ou sexo ou eu vou pescar. Ela olhou bem e disse, ih, cara, pega um capote, que vai chover. Não estou nem aí. Me exclua dessas. Tem muita mulher que não quer saber de ato sexual. Gente, eu estou dizendo para vocês algo que eu sei de conversar com mulheres, não é de ler em livro, não. Mas o que é isso? É um ato sexual mal realizado. O ato sexual da mulher começa no café da manhã. Se não houver amor, carinho, atenção, delicadeza, ela não se encanta.
O cérebro, gente, o sexo, gente, não está daqui para baixo. O sexo está aqui, ó. É no cérebro. Principalmente para a mulher. Nós homens somos mais agressivos, a mulher não é tão agressiva. Bom, pode haver exceções, pode haver coisas diferentes, pode haver o contrário. Pode haver o contrário. A mulher ser muito mais ativa do que o homem. Hoje está tudo mudado nesse mundo, né, que eu não sei, de repente pode estar diferente. Mas, via de regra, é assim. Então, é preciso a gente cuidar desse aspecto muito importante. Para concluir esse ponto, quem quiser aprofundar, tem um livro inteiro sobre isso. Para concluir esse ponto, o que é lícito num ato sexual para um católico, para um cristão, o que não é lícito? Pergunta que me fazem muito. Gente, eu fui pesquisar isso, não achei nada nos documentos da igreja. Eu não sei se o Tatá achou, eu não achei, Tatá. A igreja fala muito pouco. O catecismo fala assim, o ato sexual tem que ser um ato humano. Aí daí? Não pode ser só biológico, tem que ser humano. Aí eu escrevi esse livro, pesquisei, mostrei para 5 padres especialistas em moral católica. Inclusive o padre Wagner da Canção Nova, que fez doutorado em moral lá no Instituto Afonsiano, em Roma. Mostrei para o nosso bispo, que deu o imprimatur. O que é imprimatur? O imprimatur é autorização para você publicar o livro. Bom, mostrei para 5 padres. O que eu vou falar para vocês aí, eles não mandaram eu tirar do livro. O bispo Dom Benedito Beni, que autorizou publicar, foi o Dom Beni, a igreja não fala disso que eu estou falando aqui. Eu posso publicar? Ele falou, pode. E botou a assinatura dele aqui. Então, o que eu escrevi aqui? A psicologia hoje ensina que o ato sexual tem que ser preparado. Tem que ter um prelúdio, um lúdio e um pós-lúdio. Prelúdio é a preparação, o lúdio é o ato em si, e o pós-lúdio. É como, muitíssimo mal comparando, com uma missa. Você vai na missa, o padre já vai fazendo a consagração, que é o ponto alto. Não, primeiro chega, ato penitencial, as leituras, a homilia, as orações, depois vem a consagração. Aí depois vem a ação de graças. É um prelúdio, um lúdio e um pós-lúdio. Não é isso? Então é o seguinte, o casal precisa ser preparado. Então, eu estou colocando aqui, inclusive, que gente especialista colocou isso aqui, João Moana falou, o casal pode fazer as carícias necessárias para a preparação, até carícias orogenitais. Padre João Moana, e eu escrevi, e ninguém mandou tirar. Agora, eu não vou dizer a você que tipo de carícia é essa, aí seria demais, né? Você vai ficar beijando a mão dela, você vai ficar beijando o dedão do pé, aí eu não vou dizer para você. João Moana fala aqui, se não for nada anti-higiênico, ele fala isso. Se ela precisa, ou se ele precisa, aí gente, não é questão só de um encanto a mais, não. Aí é questão de necessidade, para que o outro chegue ao ato sexual. Porque a grande tragédia, gente, é o homem se satisfaz e a mulher não. Ela começa a se negar. Inconscientemente, estou com dor de cabeça, trabalhei muito, estou de enxaqueca. A gaveta da mulher está tudo misturado. A gaveta do homem não. O homem, a gaveta é só sexo. Ele esquece que tem dívida, ele esquece que... Não? A mulher, ela abre a gaveta dela, tem sexo, tem criança, tem doença, tem menstruação, tem não sei o quê, tudo misturado ali. Vocês entenderam? Então tem que ter preparação. Muito cuidado com isso. Entende? E aí depende muito do homem. Tá certo? Então, não estou falando aqui de sexo oral, nem de sexo anal. Sexo anal, nem pensar. Por quê? Sexo oral e sexo anal, ninguém vai conceber desse jeito. E o sexo tem que estar aberto à vida. João Moana fala uma frase pesada. Casal que se dá ao sexo anal desce ao nível das fezes.
Entende? Não pode haver o orgasmo desse jeito. Carícias pode haver. Então, eu penso que o marido precisa ajudar a mulher, ou vice-versa, chegar ao orgasmo. Vocês sabem o que os especialistas disseram aqui? Uma mulher que tenha dificuldade durante o ato, penetração, se ela não chega ao orgasmo, ele pode ajudar até com a mão. Sei lá, com o cotovelo. Mas faz essa mulher chegar lá, entendeu? Vocês estão rindo é porque entenderam. Quando o povo ri, eu já sei que entenderam. Gente, eu escrevi isso daqui. Quem quiser depois leia, tem a assinatura do bispo. Você não é obrigado a seguir isso daqui, tá? Porque isso não está nos documentos da igreja. Você já leu isso em algum documento da igreja? Não leu, também não li. Agora, Dom Beni disse que eu podia publicar. O Tatá conhece Dom Beni. Um bispo muito sério. Aliás, hoje é emérito, está com 87 anos. Agora, a minha vida de casado, gente, também mostrou isso. Minha esposa tinha algumas dificuldades, mas eu fazia ela chegar no orgasmo. Fazia. Nem que fosse com o cotovelo. Ótimo, vocês entenderam. Vamos virar a página. Vamos falar um pouquinho agora de educação de filhos. É outra coisa muito importante, que é o multiplicar. Então, o Papa João Paulo II, ele dizia assim, o ato, deixa eu pegar uma água aqui, o ato de gerar, ou melhor, o ato de educar é continuação do ato de gerar. Você gera e educa, ok? Bom, eu escrevi um livro que eu chamei de Educar pela Conquista e pela Fé. Por que eu coloquei isso? Bom, primeiro eu queria recomendar a vocês uma tarefinha. 2 leituras do livro do Eclesiástico, capítulo 3 e capítulo 30. Não vai dar tempo de eu colocar tudo aqui agora, mas eu queria que vocês depois meditassem nesses 2 capítulos, se não meditaram ainda. O capítulo 3, a palavra de Deus fala para os filhos e promete 8, gente, eu fiquei impressionado. O Eclesiástico 3, ele fala em 8 bênçãos para o bom filho, o filho que obedece, ama seus pais. É impressionante. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, ó. Essa Bíblia que me emprestaram aqui já está sublinhado. O dono dessa Bíblia aqui já meditou nisso. Ó, ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai, segui-os de modo que sejais salvos. O filho que segue o exemplo do pai é salvo. O pai tem sabedoria, o pai e a mãe, olha o paralelismo aí, é o pai e a mãe, ama você, né? Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe e do pai sobre eles. Quem é que fortaleceu a autoridade do pai e da mãe sobre os filhos? É Deus. Não é o governo, é Deus. O pai e a mãe têm autoridade sobre os filhos, dada por Deus. Exerça essa autoridade. O que não é autoritarismo, é diferente. Depois, quem honra sua mãe, seu pai também, é semelhante àquele que acumulou um tesouro. Olha a primeira bênção, vai contando. Aquele que ama seu pai e sua mãe é como aquele que acumulou um tesouro. Graça de Deus. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que... Bom, já falei. Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Quem que não quer achar alegria nos seus filhos? Olha a segunda bênção aí. Aí vem mais uma. E será ouvido no dia da oração. 3. Quem é que não quer ser ouvido no dia da oração?
Tudo porque você honra seu pai e a sua mãe. Gente, é pesado. O que Deus colocou de bênção, bom filho. E continua: quem honra seu pai gozará de vida longa. Olha aí, mais uma bênção. Vida longa. E vai, né? Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência. Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Em meus atos, minhas palavras, minha paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção. Mais uma bênção aí. Olha o que ele fala aqui no versículo 11. Não, versículo 10 ainda. A fim de que ele te dê a sua bênção e que esta permaneça em ti até o último dia da sua vida. Gente, a bênção do pai não é fantasia. É uma bênção que vai acompanhar você até o último dia da sua vida, se você ama seu pai e sua mãe. Olha o que ele fala no versículo 11. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Deus me livre um pai e uma mãe a amaldiçoar seus filhos. Isso quer dizer que a bênção tem valor também. Se a maldição pega, a bênção muito mais. Santo Agostinho conta no livro dele, A Cidade de Deus, que ele conheceu na cidade dele, acho que foi Cartago, foi Hipona, não lembro agora, uma mãe que amaldiçoou 7 filhos. Os filhos sofreram para valer. Diz que, inclusive, um dos filhos, um dia, se ajoelhou, desesperado, se ajoelhou diante do túmulo de um mártir, São Félix, implorou pelo sangue do mártir para ficar libertado daquela maldição e conseguiu. Ele teve um desmaio, espécie de um desmaio, eu não sei se foi um desmaio, se foi um repouso no espírito, sobre a sepultura. Quando ele acordou, ele estava livre da maldição. Santo Agostinho, doutor da igreja, quanto a isso. Olha o que significa a bênção do pai e da mãe, gente. Se você não sabia disso, se você tem pai e tem mãe ainda, vai lá beijar a mãozinha dele. Gente, eu ensinei para meus filhos desde pequeno, meus 5 filhos, porque graças a Deus, a renovação carismática ensinou a gente a ler a Bíblia, né? E eu aprendi isso daqui muito cedo, graças a Deus. Ensinei meus filhos a tomarem a bênção. Gente, hoje, eu tenho 5 filhos e 12 netos. Meus 5 filhos beijam a minha mão. Eu nunca obriguei a beijar a minha mão. Marmanjo, com 50 anos de idade, beija a minha mão. Pai, a sua bênção. E os netos estão fazendo a mesma coisa. E as noras estão fazendo a mesma coisa. Até as noras. Entenderam o sentido da bênção. Gente, quando teu filho for sair da tua casa, faça a cruz na testa dele e diga: Deus te abençoe. E Deus vai abençoar mesmo. Está aqui escrito: a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição da sua mãe arrasa até os alicerces. É sério isso, gente? E aí ele tem mais bênção. Vou concluir isso daqui. Ele fala aqui, ó, vamos lá para o versículo 16. Por ter suportado os defeitos da sua mãe, também do seu pai, né, te será dada uma recompensa. Ó, Deus sabe que tem mãe chata. Deus sabe que tem pai chato, pai bêbado, pai que bate, pai que xinga, mas por ter suportado os defeitos do seu pai, suportado é uma palavra pesada, né? Vou aguentar esse velho chato, vou aguentar essa velha chata, porque é minha mãe. Olha a recompensa, olha a tríplice recompensa. Primeiro, tua casa se tornará próspera na justiça. Gente, o que é justiça na Bíblia? Santidade. Tua casa será santa. Segundo, tu serás lembrado no dia da aflição. Alguém vai te socorrer no dia da aflição. Quando você estiver no buraco, alguém vai te tirar. Deus vai mandar um anjo te socorrer. Terceiro, teus pecados se dissolverão como gelo debaixo do sol forte. Quem que não quer isso? Ver seus pecados dissolverem, como se fosse gelo debaixo do sol. Vocês estão vendo quantas bênçãos? Eu contei 8, num capítulo só. Então, gente, honrar pai e mãe é um negócio muito sério. A palavra é muito forte, honrar.
Quando você quer honrar Nossa Senhora, o que você faz? Você põe uma coroa na cabeça dela, você põe flores para ela, você quer honrar, e honrar o pai e a mãe. É sério. Se você já pecou sobre isso, peça perdão a Deus e peça perdão para os seus pais. Meu pai, minha mãe, me desculpe, olha, eu acho que eu já fui mal criado com você, eu acho que eu já não tive tanta atenção com você. É sério, gente. O Papa João Paulo II disse que quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, deu 2 tábuas. Numa tábua, os direitos de Deus, os 3 primeiros mandamentos, né? Na segunda tábua, os direitos dos homens. E o Papa disse, qual é o mandamento que encabeça a segunda lei? Honrar pai e mãe. Ou seja, depois dos direitos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o dia santo de Deus, o que vem depois? Honra pai e mãe. Depois vem não roubar, não matar, não pecar contra a castidade. É sério? Bom, agora eu vou lá para o capítulo 30 do Eclesiástico. No capítulo 30 é uma maravilha. O título do capítulo 30, não sei se vocês já notaram, é esse, educação de filhos. Educação de filhos. Então aqui tem muita coisa interessante nesse capítulo 30. Ele fala assim, aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha de bater a porta dos vizinhos, para chorar, né? Quem ama seu filho, castiga-o com frequência. Vamos trocar esse castiga por corrige. Aí dá castigo mesmo, né? Quantas vezes eu dei castigo com meu filho, botava no quarto de castigo, tirava isso, tirava aquilo. Só não pode ter castigo que humilha, castigo que machuca, não pode. Mas é aquele castiguinho bom, sabe? Porque ele é desobediente, porque está falando palavrão, porque não estuda, porque não faz tarefa. Meia hora de castigo lá no quarto. Nós éramos 9 irmãos. Meu pai saía para trabalhar o dia inteiro. O que minha mãe fazia? Pegava 2 brigando, um em cada quarto, meia hora de castigo para pensar, para não ficar você que é mais velho batendo no mais novo. É um castigo excelente, não humilhava, não machucava, mas doía. Eu olhava pela janela do quarto assim, eu morava numa casa que tinha um quintal grande, aí eu via meus irmãos jogando bolinha de gude, soltando pipa, jogando futebol, eram as coisas que tinha antigamente, né? Eu ficava louco lá dentro. Eu tinha vontade de falar para minha mãe, dá uma surra em mim e me solta. Não, fica aí. Tem que doer. O castigo tem que doer. Doer na alma, não é doer no corpo, não. Então, quem ama, corrige. Hoje tem muito pai frouxo, muita mãe frouxa, que está vendo o filho fazer coisa errada e fica quieto. Tem essas psicologias meio progressistas aí que eu não concordo com isso, não. Um castiguinho, não vai bater, não precisa bater, eu nunca bati num filho. E não pode também humilhar. Você não pode chamar a atenção do seu filho na frente dos outros. Aprenda isso. Eu já falei para você que a coisa mais difícil que tem é você corrigir alguém. O ego dói. Eu falei de 4 coisas para você corrigir uma pessoa, né? O filho também. Não chame a atenção do seu filho na frente do outro filho. Ele vai ficar humilhado. Não chame a atenção do seu filho na frente de outras pessoas, ele vai ficar mais humilhado ainda. Chama teu filho no quarto. Meu filho, por que você fez isso? Só de você dar a ele a privacidade dele poder estar ali, né, naquele sigilo de confessionário. Olha a igreja como é sábia, né? Se o sacerdote contar seu pecado que ele ouviu na confissão para alguém, ele é excomungado da igreja. É a maior pena disciplinar que a igreja pode aplicar a alguém. Se um padre revelar seu pecado para os outros. Olha como a igreja é mãe, educadora, preserva a gente. A gente tem que fazer isso também com os filhos, com a esposa. Você não pode ficar falando mal da sua esposa na frente dos outros. A gente vê isso. Tem marido que fica criticando a mulher na frente dos outros, e mulher criticando o marido na frente dos outros. Ah, pelo amor de Deus, gente.
foi essa pessoa que você escolheu entre todos que você conheceu para ser o seu rei, a sua rainha, agora você está aí difamando essa pessoa na frente dos outros? O que é isso? Isso humilha a pessoa. Isso quebra a harmonia do casamento. Não, tem a hora da briga, 11 horas, só lá no quarto, porta fechada, ninguém escutar. E aí continua aqui o Eclesiástico, ainda dizendo mais coisa. Ele diz assim, eu gosto disso daqui, aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. O pai tem que dar ensinamento para os seus filhos, mas para isso, gente, tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Você tem que gastar tempo com os filhos. Ah, mas eu trabalho, ela também trabalha. Tudo bem, mas tem final de semana, tem feriado, tem à noite. Quem pode almoçar em casa, quem tem a facilidade de almoçar em casa, vem almoçar em casa, celebre a hora do almoço, ensinando para os filhos. Gente, meu pai era um homem quase analfabeto, ele estudou até o quarto primário só, mas era um homem sábio. Meu pai falava uma coisa que nunca mais na vida eu esqueci. Meu filho, nunca faça nada contra a sua consciência, não compensa. Mais tarde você se arrepende. Olha que sabedoria. Sabedoria. Então, o pai e a mãe têm que dar ensinamentos para o filho. Por quê? Porque é mais maduro, já sofreu com a vida, já aprendeu com a vida, tem experiência. Entende? Agora, tem uma coisa, para o filho ouvir você tem que conquistar o seu filho. E isso é uma coisa importantíssima. Por que nesse livro que eu escrevi, eu coloquei esse título? Educa teu filho pela conquista e pela fé. O que é isso, conquista teu filho? Eu vou explicar uma coisa muito bonita que aconteceu comigo. Um dia, meus filhos eram adolescentes, devia ter 13, 14, meus filhos eram mais cadinhos assim, né? Eu estava em São José dos Campos, passou um carro na minha frente, meu irmão, uma Kombi, e atrás da Kombi tinha um adesivo, estava escrito assim: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Gente, aquela frase pregou na minha mente. O quê? Conquista o teu filho antes que o traficante o faça? Eu falei, como é que eu vou conquistar meu filho? Será que eu vou ter que dar para ele o tênis Nike, a camiseta não sei o quê? Estou roubado com 5 filhos. E eu refletindo, entendi que não. Você não conquista seu filho com aquilo que você dá para o seu filho. Anote isso. Você conquista seu filho com aquilo que você é para o seu filho. Você pode dar alguma coisa para ele? Pode. Não dê muito para não estragar, né? Mas você conquista teu filho com aquilo que você é para ele, um pai amigo, um pai que não bate, um pai que não humilha, um pai que educa do jeito educado que eu já falei aqui. O que é conquistar alguém, gente? É ganhar o coração da pessoa. Você já foi apaixonado por alguém? Se já foi, você ficou meio bobo. Não ficou? O cara que é apaixonado por uma moça, ele fica lerdo. A moça quer ir lá, ele vai. A moça quer ir para lá, ele vai. Quer ir no cinema, vamos para o cinema. Vamos para a festa, vamos para a festa. Vamos. Ele não quer, ele quer estar com ela. Por quê? Porque ela roubou o coração dele. Você está entendendo? Ele fica asfixiado sem ela, porque o amor exige a companhia. Então, que tal a gente conquistar o filho? Roubar o coração dele. É possível. O filho tem que te admirar, porque você é um pai honesto, porque você é um pai que não é corrupto, você é um pai que não humilha, você é um pai que não bate, você é um pai que sabe corrigir com elegância, você é um pai que se sacrifica por ele, você ganha seu filho. Aí você pode levar ele para a fé. Educar pela conquista e pela fé. Aí você vai levar seu filho para a igreja. Por que muito pai, muita mãe não consegue levar o filho para a igreja? Porque quer levar pelo pescoço. Não dá, gente.
A religião a gente não impõe, a gente propõe. A religião a gente não impõe. Claro que enquanto a criança é criança, você vai mandar para a catequese, vai impor a crisma aí, claro, você tem que fazer isso. Mas o melhor de tudo, para você educar ele na fé, é você conquistar. Porque quando você conquista o filho, meu filho, vamos lavar essa louça comigo? Vamos, pai. Meu filho, vamos jogar bola comigo? Vamos, pai. Meu filho, vamos andar de bicicleta comigo? Vamos, pai. Gasta tempo com seu filho. Que aí, quando você disser, meu filho, vamos rezar? Vamos rezar, pai. Meu filho, vamos na missa? Ô, pai, vamos à missa. É assim que eu eduquei meus filhos. Eu nunca peguei um filho pelo pescoço para ir na missa. E os meus 5 filhos estão na igreja, graças a Deus. Não perdem missa, pelo menos domingo. Mas nunca peguei pelo pescoço. Agora, gente, eu gastei tempo com eles. Vou contar uma historinha para vocês rápida. E não é só o filho pequeno, não, hein? Essa história que eu vou contar é de um filho grande. Eu tenho um filho que hoje já está com acho que 45 anos, é engenheiro, formou aqui na Unifei. Bem depois que eu saí da Unifei, ele formou na Unifei. Esse menino, quando ele estava no primeiro ano, teve uma greve danada, antigamente era EFEI, demorou 3, 4 meses. Eu sei que quando voltaram às aulas, os professores, choraram matéria em cima. E ele um dia me ligou, era no mês de novembro, eu já estava em Lorena, ele em Itajubá. O pai, não tinha celular ainda na época, né? Pai, eu vou ter uma prova de física, segunda-feira, era sexta-feira, e eu tenho que tirar 9,2 nessa prova, para eu não ir para exame. Se eu for para exame, eu estou lascado, porque vai ser a matéria toda, eu não vou dar conta, que os professores derramaram um caminhão de matéria. Eu ainda brinquei com ele, mas, ô Lucas, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá aí pedir nota para os seus professores? Porque ainda era o tempo que eu conhecia alguns professores lá na IFE, que eu trabalhei lá 8 anos. Não, pai, é o seguinte, é que eu vou para casa hoje, e o senhor é professor de física. Então, eu queria que o senhor desdobrasse comigo essa matéria, me lembro direitinho, dinâmica da rotação, né? Do livro do Resnick Halliday, um livro americano. Eu, beleza, isso aí você pode fazer. Vem para cá, traga os livros. Gente, eu passei com ele sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Resolvemos tudo que foi problema que tinha no livro. Segunda-feira eu falei para ele, agora você vai, na hora da prova você invoca teu anjo da guarda, você só não vai tirar 10 se você bobear, porque nós destrinchamos tudo. Segunda-feira à noite ele ligou para mim, o telefone até tremia, pai, tirei 9,4, estou livre. Oh, meu Deus, essa nota é minha também. Gente, eu não gastei R$1 com esse menino no final de semana, mas eu devo ter gastado umas 10 horas. Eu pensei comigo, esse traficante não leva. E não leva mesmo. É um menino que até hoje, com 42 anos, fica colado no meu pé. Diz, a coisa mais bonita que você tem é conquistar seus filhos. Desculpa eu falar de mim um pouquinho. Eu estou viúvo faz 11 anos, moro sozinho. Eu sou meio ermitão, meio eremita, moro sozinho. Né? Não quero mais as mulheres, já falei, gosto das mulheres, mas como amigas. Né? Mulher gasta um pouco, né? Mulher gasta tempo e dinheiro, eu acho que gasta mais tempo do que dinheiro. Mas não é isso, não. Eu tenho 4 filhos que moram na minha cidade, e tenho um 5º que mora fora, mora em São Paulo. Eu almoço e janto na casa de um, segunda-feira, almoço e janto na casa do outro, terça-feira, almoço e janto na casa do outro, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira algum deles me chama, sábado algum deles me chama, domingo, na minha casa eu só compro produto de limpeza para empregada, mais nada. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa melhor? Há um ano atrás eu tive que operar a cabeça. Nossa, eu tive uma infecção cerebral, eu pensei que eu fosse morrer. Essas mãos milagrosas de Deus, né? Eu tive um tumor no cérebro, e aí um sobrinho meu, que é neurocirurgião,
Eu comecei a perder movimento na mão, e aí logo fui no sobrinho e disse, já fazer uma ressonância, uma tomografia. Quando ele viu a tomografia, nossa senhora, tio, vou te operar hoje. Me internou no mesmo dia, ele falou, teu cérebro está comprimido. Quando ele abriu a cabeça, ele me disse que meu cérebro, que ele tirou um punhado de tranqueira lá de dentro, disse que o cérebro fez isso. Gente, foi um milagre. Um milagre. Voltou tudo. Já estava perdendo visão, movimento da mão, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso não é isso que eu quero contar, não. O que eu quero contar é o que os meus filhos fizeram para mim. Parecia 5 babá cuidando de mim. Entendeu? E me leva para cá, e me leva para cá, e faz tudo, tal. Eu nem sei se pagaram, se não pagaram, se usou o plano de saúde, cuidado de tudo. Eu só sei que eu entrei no hospital, saí do hospital, fui para casa, dali um dia eu estava já recuperando. Cuidaram de tudo. Hoje eu não cuido mais nada da minha vida. Tem um que cuida da editora, tem outro que cuida do dinheiro. Eu não sei quanto dinheiro que eu tenho. Eu não quero nem saber, eu quero viver para Deus agora. Já criei vocês, sua mãe já foi. Tem coisa melhor do que isso, gente? Agora, isso tem preço. Você tem que criar, você entendeu? Você tem que investir nos filhos. Não estou falando para ficar paparicando, ficar mimando. Não é mimando, não. O Eclesiastes fala uma coisa bonita aqui. Ele fala assim, eu já estou terminando, tá? O Eclesiastes fala assim, aqui no capítulo 30, ó. Adula o teu filho e ele te causará medo. O que adula teu filho? Acha graça quando teu filho faz coisa errada. Acha graça. Amanhã ele vai te dar medo. Tá? Outra coisa que ele fala, é o versículo 7. Aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. Você não pode ficar mimando seu filhinho. Não, ele tem que aprender a andar com as pernas dele. Você vai fazer pelo que ele não sabe fazer. O que ele não sabe fazer, você tem que fazer com ele. Mas o que ele já sabe fazer, ele tem que aprender a fazer. Tem que andar com as próprias pernas. O que mais? Não lhes des toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Não lhe dê toda a liberdade na juventude, não feches os olhos às suas extravagâncias. Não é que você não tem que dar liberdade, tem que dar liberdade. Ele fala para você não dar toda a liberdade. Porque, gente, educar é como você dirigir um carro. Se você está com pneu bom, carro bom, estrada boa, tempo bom, você pode andar no limite da velocidade. Lá da Carvalho Pinto, você pode andar 120 por hora, lá em São Paulo. Tudo bem. Mas, meu amigo, se você pega um dia de chuva, o carro não está muito bom, curvaiada que nem aqui em Minas Gerais. Minas, acho que o povo ganhava por curva para fazer estrada, não é possível. Daqui para Lorena tem umas 500 curvas. São Paulo é só reta, né? Engraçado, é a topografia, né? Mas o que você faz quando a estrada é de curva, com pé no freio, devagarinho, você respeita o sinal de trânsito. Gente, para concluir a nossa conversa aqui, o dom mais excelente que Deus nos deu, João, chama-se liberdade, guarda isso. Mais forte do que a inteligência, a memória e outras coisas. A liberdade é aquilo que faz a gente mais em semelhança de Deus. Deus nos deu algo que só Ele tem, liberdade, livre-arbítrio. Você veio aqui hoje porque você quis. Você é livre, ninguém te trouxe aqui pelo pescoço. Você vai fazer engenharia ou medicina, ou vai ser pedreiro, se você quiser. Nem Deus, nem o demônio tira a nossa liberdade. Por quê? Porque se Deus deixasse, a gente virava um robô, um marionete, um drone teleguiado. Não, Deus não quis isso, não. Deus quer que você seja você, com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua memória, com a sua liberdade, você decida o que você vai fazer na sua vida.
Esse é o dom por excelência. Então, o que é educar? Sobretudo, ensinar o filho a usar a liberdade, com verdade e com responsabilidade. Guarda essas duas palavras. A verdadeira liberdade, a autêntica liberdade, só é aquela que está lastreada na verdade e na liberdade, e na responsabilidade. A verdade, 2 mais 2 é igual a 4, ponto. Não tem 2 mais 2 igual a 5, nem 3, é 4. Ah, mas eu sou livre, então para mim 2 mais 2 é igual a 4, é igual a 3. Você não é livre, você é doido. Você é imbecil. Conta 1, 2, 3, 4, 4. Mas a ideologia hoje, as ideologias hoje, estão passando por cima da verdade. Existe homem, mulher e outras coisas. Mas espera aí, mas a biologia não está dizendo que só existe XX e XY? Faz 2000 anos que XX é mulher, XY é homem. Ah, não, mas... Aí vem a ideologia que muda a verdade, atropela a verdade. O que acontece com a liberdade? Virou libertinagem. Abuso da liberdade, porque você não viveu a verdade, torna-se libertinagem. É que nem a Revolução dos Jovens lá de Paris, lembra, 1968 em Paris, né? A Revolução dos Hippies lá. É proibido proibir. Escreviam lá nos muros de Paris, é proibido. Aí eu queria estar lá. Eu queria chegar lá, bater a carteira do cara, vou levar a sua carteira e ficar quieto, porque é proibido proibir. Vocês estão vendo que imbecilidade? E se você reclamar, eu vou dar um tapa na sua cara e você vai ficar quietinho, porque você está dizendo que é proibido proibir. Vocês estão vendo que imbecilidade? É uma ideologia que atropela a verdade e sacrifica a liberdade. Outra coisa, a responsabilidade. Eu posso dar muro no ar à vontade, até não acertar seu nariz. Porque se eu acertar o seu nariz, eu não estou sendo mais livre, eu estou sendo libertino. Eu estou sendo um canalha. Eu estou atropelando a liberdade. Vocês entenderam? Então, gente, educar é você ensinar seu filho a usar a liberdade dele, com verdade e com responsabilidade. Guarda isso. Quando ele fizer alguma coisa errada, fora da verdade, fora da liberdade, você corrige. Entendeu? É isso. Gente boa, 12:05, chega, né? Um grande abraço. Quero só rezar uma Ave Maria com vocês, fiquem de pé, para que Deus abençoe vocês, ponha no coração de vocês tudo isso que nós meditamos aqui, que o Espírito Santo multiplique isso no coração de vocês, e que o demônio não venha tirar nada do coração de vocês, que nessa manhã, e na parte da tarde também, o Espírito Santo vai colocar aí no coração de vocês. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. E o verbo de Deus se fez homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que nós que conhecemos a encarnação do vosso Filho, pelo anúncio do anjo à Virgem Santíssima, possamos, pelos méritos da sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.